Agora, eles viram todos os colegas de vocês. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje para prestigiar a nossa Feira do Livro, né, 2011. E nesse momento a gente escolheu uma autora para falar sobre a experiência de escrever um livro e como é que surgiu essa, né, como é que foi isso durante a vida dela. Então a gente trouxe a Michele Ligaray, que é toda vez a Michele veio aqui hoje e trouxe também os livros que ela escreveu, que foi o Ciclo das Sombras, que é uma trilogia, né, que ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a experiência de escrever. Vocês vão poder fazer perguntas, tá? Só lembrando vocês que a gente vai terminar por volta de 20 para as 10, 15 para as 10, porque tem a abertura da feira lá no salão. E não é RT, é a abertura da feira. Então a gente vai, todas as turmas vão descer para a gente fazer o cerimonial lá embaixo, tá? Michele, sua turma. Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes de começar a falar sobre a importância, né, da escrever, eu gostaria de agradecer, né, a Andréia pelo convite e pela oportunidade, né, de eu poder estar conversando com vocês do meu livro, que para mim é a primeira vez que acontece, então é uma oportunidade única e muito importante. Gente, eu gostaria assim, eu acho que a melhor forma de começar a falar sobre o processo de escrever e a importância assim, da leitura é contar para vocês como é que começou comigo esse processo todo. Eu comecei a escrever, acho que principalmente as gurias. O primeiro livro que eu escrevi, que na verdade não foi propriamente um livro, mas foram escritos, começou em 1989, quando eu tinha 10 anos. Foi o meu querido diário. Nem sei se vocês agora ainda escrevem isso, mas foi coisas que eu comecei a escrever. Então eu colecionava meus livros, né? Eu botava um número neles, e quando chegava no final do ano eu fazia a leitura de tudo que aconteceu, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Então, mas naquela época eu nem sonhava em ser escritora, eu só escrevia mesmo para desabafar, mas eu considero isso como meu início na escrita. Aí quando eu estava, né, com uns 11 anos, na quinta série, eu confesso para vocês, eu detestava ler. Eu detestava ler. Então tinha aquelas fichas de leitura nas cadeiras de português, literatura, que nós tínhamos que ler aqueles livros, que naquela época eu achava um saco, falando a verdade. Só que acontece assim, eu não li os livros. E a professora, ela tinha a grande ideia de sempre fazer um diálogo com o pessoal que lia, né? Conversando sobre a história, o pessoal dava as opiniões, e a Michele bem esperta só ali, né? Pegando os tópicos para depois fazer o trabalho. E eu tirava as notas boas, né? Só que de repente, acho que a professora percebeu o esquema meu e de alguns outros colegas e disse assim: bom, hoje nós não vamos fazer o diálogo e vamos passar direto para o trabalho do livro. Bom, né? Bateu aquele pavor e eu tirei quase 0, porque vinham as perguntas sobre o livro e eu não tinha ideia, e eu tentava. Aí eu comecei, bateu o desespero. Então eu disse: bom, então a partir de agora, para eu não inventar de rodar, eu vou começar a ler. E aí o primeiro livro assim, que eu comecei a ler foi A Porta Mágica, do Haroldo do Maranhão. E aquele livro assim foi tão interessante para mim que até depois, futuramente, eu escrevi um livrinho baseado nesse livro, né, de tão importante que foi. Depois desse livro, eu comecei a ler outro, e a minha avó ainda brigava comigo: Michele, para de ler, tem que estudar, tu tá lendo demais. Porque às vezes até eu subia Miguel Tostes com o livro na mão e nem estava, se eu ia tropeçar ou não, de tanto o gosto pela leitura. Então eu comecei tanto a ler que de repente me bateu a vontade de: por que eu não vou escrever um livro? Como eu gosto dos desenhos da Disney, na época lá, quando eu estava com os meus 11 anos, eu resolvi fazer uma cópia assim da Pequena Sereia. Então eu mesma fiz o meu próprio livro ali,
desenhei, fiz as ilustrações, escrevi e mudei o final. E aí esse foi o primeiro livro que eu, digamos, eu não editei. Eu até tenho 2 coleções que não estão ainda editadas. O Ciclo das Sombras Graças foi o primeiro. E estão tudo lá em casa, nos originais. Então pode ser que um dia eu ainda venha editar. Mas foi assim que começou. E o processo, assim, às vezes, de criar as histórias surgiu da forma mais, assim, às vezes eu estava caminhando em algum momento, assim, surgiu uma história, e a maioria das histórias que eu escrevo são do tema de vampiro. Eu adoro. Não sei explicar para vocês por que esse tema, para mim, é o mais específico, assim, eu gosto, mas se eu pudesse, assim, escolher, assim, e as histórias vêm sempre no tema de vampiro. O que mais eu tenho para dizer para vocês? O processo de escrever, não sei se tem gente aqui que já escreveu, que escreve livros, que tem alguns textos guardados. Eu comparo o processo de escrever ao processo assim, de compor uma sinfonia ou pintar um quadro. Porque não é que seja assim, não é uma coisa fácil. Não estou desestimulando ninguém, olha, escrevo. Mas assim, ó, é complicado um pouco porque vocês têm que ter um esquema para poder passar as emoções de uma história para o leitor. Tipo, tem alguma cena que seja emocionante, tu tem que escrever de uma forma que tu faça o leitor, tipo, em determinada cena, sair lágrimas dos olhos. E o português, assim, ó, eu acho, assim, na minha opinião, é a melhor língua, é a mais linda de todas, embora seja difícil para alguns. Mas se a gente souber escrever, dá para fazer o leitor, assim, em inúmeros lugares. E é de gente assim, ó, tu conversar com alguém que leu o teu livro, assim, ó, não tem preço. Não para fazer uma propaganda da Predicar, mas não tem preço, gente. Porque assim, ó, a pessoa conversando, falando alguma cena ali, sabe, e a pessoa se emocionando, é muito bom. Então, assim, ó, quando eu consegui editar os meus livros, olha, eu não chorei na hora, porque assim, gente, é espetacular. Se vocês têm algum projeto, se tem gente que gosta de escrever, eu recomendo. É difícil porque assim, ó, as editoras, o preço não é muito acessível, a coisa é complicada, mas assim, se a pessoa tem se quer mesmo, tem que correr atrás. E depois assim, a sensação de poder falar com as pessoas, de expor o livro, de fazer as pessoas se emocionarem, é uma coisa muito, muito gratificante. E a leitura também, e aí de tanto que eu li livros, eu optei pela profissão de bibliotecária para poder juntar o útil ao agradável e poder fazer com que outras pessoas desenvolvessem gosto pela leitura. Embora hoje eu não trabalhe numa biblioteca escolar, sei que ainda é o meu sonho, né? Mas a intenção é essa, trabalhar com biblioteconomia, biblioteca e fazer o gosto da leitura ser propagado pelo pessoal. Não sei se todo mundo aqui gosta de ler, mas assim, ó, eu estimulo, é muito bom, muito bom. O que mais eu posso dizer? Eu falo um pouquinho sobre o meu livro. O Ciclo das Sombras, ele surgiu na época em que eu estava namorando, quando eu ia para a casa do meu namorado, e eu passava por uma casa que existia. Hoje ela destruíram para fazer uma escola de formação de condutores, lá para os lados de Viamão. E aquela casa é uma casa antiga, assim, para vender, e toda vez que eu passava eu ficava olhando e disse, e aí surgiu a ideia, quem sabe se eu não faço uma história assim, assim, assim. E aí surgiu o Ciclo das Sombras. E os personagens, assim, é uma coisa muito engraçada os personagens, porque assim, é como se eles tomassem vida própria. Eu tenho uma ideia de como é que eles vão ser, mas de repente eu estou escrevendo e daqui a pouco
enquanto eu não fizer aquilo, eu não consigo escrever. Eu não sei se outros escritores têm esse procedimento, mas comigo é assim. E tem um personagem que eu sempre falo, para quem já leu os meus livros, que é o Wagner. Ele não é o personagem principal, mas ele tomou uma forma na história que às vezes ele parece o personagem principal. Não me perguntem como é que ficou assim. Ele simplesmente tomou conta assim, da história, e assim são com os meus personagens. Eu venho, daqui a pouco assim, se um dia vocês estiverem na rua e passarem por mim e eu não cumprimentar, não é que eu sou arrogante ou não. Simplesmente, às vezes, eu nem estou ali, eu estou caminhando e a história está correndo na cabeça para eu pegar e depois chegar em casa e passar para o computador ou escrever entende? Então, muita gente, já aconteceu que uma colega minha passou do meu lado, pô, Michele, não me cumprimentou, o que é isso? Eu disse, olha, não leva mal, eu estava na história, então nem... E acontece isso. Eu tenho um outro livro que está em projeto, que para variar também é de vampiro, e quando estiver pronto, assim, pretendo colocar no blog. E aí eu tenho um blog, depois eu vou passar um cartãozinho para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada, fala de como é adquirir o livro, um pouco de cada livro, os personagens, e as outras obras, no caso, são aqueles primeiros livros que eu fiz com os desenhos e tudo mais, que está tudo guardado, mas tem as figurinhas ali ainda. Eu acredito que seria isso. Olha só, a ilustração da capa aqui. Não, foi retirado da internet as imagens. Até a única ilustração que tem é essa aqui. Então, esse desenho que você fui eu que fez. fiz. Desenhas mais também? Michele, assim, tu gosta de desenhar? Não, eu desenho desde... Não, deixa eu mostrar só um pouquinho aqui, então. Eu desenho desde muito... Deixa eu ver... Personagens. Acho que aqui tem alguns... Aqui tem alguns desenhos. Quer dizer, era pra ter... Aqui. Esse aqui é o médico. Então seria isso. Aí se vocês quiserem também, por favor, sigam. E aí, eu acredito que... Deixa eu perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer para a Michele, seja sobre livro, seja sobre escrever, como é que... Não sei se vocês têm... Para resolver uma questão. Como é que chegou até a impressão do livro, Michele? Como é que foi? É que, na verdade, esse livro foi uma coisa mais caseira, porque eu fui entrando em contato com as editoras e eles queriam um exemplar para ver se poderia ser editado, se estaria dentro do contexto deles. Só que o valor, pro momento, para mim, era muito alto. Então, como o marido tem uma gráfica e conhecidos, então nós conseguimos, ficou aqui como edição da autora mesmo, não tem... E também para participar da Feira do Livro, que ainda é o meu objetivo, tem que ter um livro editado por editora, porque sozinho tu não pode chegar lá e botar uma banquinha e, pessoal, estou vendendo. Tem que ter pela editora. E uma coisa que eu fiz, depois que eu terminei de escrever, eu registrei na Biblioteca Nacional, para evitar Exato, para evitar. Então, tipo, se alguém quiser, já está lá registrado. Primeira coisa que eu fiz, terminei de escrever, se vocês têm um poema, um texto, um conto, façam isso. Até para evitar de, daqui a pouco chegar, mas esse texto é meu. Não é, mas eu registrei para evitar essas arenas que eles dizem por aí. Então, e quando foi, depois normalmente, isso aqui, o pessoal primeiro que comprou
E aí o pessoal começou a dar opinião, assim, pedir, olha, vocês vão lendo e me digam. Mesmo que diga assim, ó, não gostei da história. Mas pra mim, assim, ó, gostou, não gostou, já é um diálogo, então pra mim já é muito importante. Pior coisa, assim, a pessoa lê, leu, mas não deu opinião nenhuma, né? Então, mas assim, a maioria do pessoal que leu, mesmo o pessoal que leu até para ajudar e que disse que não é o meu estilo, disse que gostou muito do livro. E tem posso falar? Tem uma colega de vocês que ela disse que o meu livro era melhor que o Crepúsculo. Minha opinião também. Eu fiquei muito feliz porque, afinal de contas, eu acho realmente que é melhor que o Crepúsculo. Então, seria na verdade, assim, todos, porque assim, desde criança, assim, falou que em vampiro, então, o Drácula de Bram Stoker. Claro, porque hoje em dia não fazem mais filmes de vampiro como antigamente, tem uma comédia. E na verdade, assim, até eu preciso falar isso, de repente tem gente que adora o Crepúsculo aqui, respeito a opinião, mas assim, na minha opinião, vampiro que usa o sol e fica brilhando e não tem carinhos estrambótico. Eu não sei, de repente tem muita gente que adora Crepúsculo. Eu inclusive, eu comprei todos os livros, né, li tudo, e aí me indignei em certas partes porque a autora não explica determinadas coisas. E tipo assim, para uma história, principalmente de vampiro, que é ficção, prender o leitor, a pessoa tem que sentir que aquilo ali é real. Não adianta, mas por que o fulano, não sei, aí deixou em aberto. Sabe, para tu escrever, tu tem que fazer uma coisa que pareça que aquilo ali exista. Por isso que eu acredito que a leitura fica tão boa. Porque daqui a pouco tu vai ler um livro que fica muito superficial ou muito detalhista, a coisa não flui. E aí, tipo assim, tem que ter um equilíbrio também. Não adianta ser, fulano foi lá, voltou e acabou. Pô, que chato, né? Então, fulano foi lá, deu 30 passos, deu meia volta e depois bebeu. Aí também fica chato, né? Tem que ter um equilíbrio para poder prender a atenção. Quanto tempo tu demorou para escrever? Eu comecei esse livro, na verdade, vai fazer uns 7 anos, porque quando eu comecei, eu estava namorando o meu atual marido, e eu nem grávida estava. Então, eu comecei a escrever, e aí parei por N motivos, e aí no ano retrasado, no ano passado, eu terminei a história. E aí, sei lá, aí veio, eu acho que foi um momento de terminar, e aí eu peguei, mas levou na verdade uns 7 anos para ficar pronto. E assim, a chegar até o ponto de poder vender para o pessoal. Digamos a idade do meu filho, 6 anos. Então, seria isso. A trilogia inteira. Que na verdade, não era para ser uma trilogia, era para ser um livro. Só que eu comecei a escrever e o total dele deu 600 páginas. Aí, conversando com o editor lá de São Paulo, ele disse, olha, é melhor tu pegar e dividir, porque ninguém... Eu tenho o livro do Senhor dos Anéis que é 1000 e poucas. E eu até agora não terminei de ler, sei lá, por preguiça, mas eu andava, parecia uma bíblia para tudo quanto é lado. A maioria das pessoas quer participar. Para ver se conseguia ler, para ver se eu começa a ler. E aí, então, por ser prático e até por valores, então foi decidido dividir, mas na verdade até nem é uma série, é uma história só. Se tu comprar o segundo, tu não entende. Eu gostaria até de explicar, porque o pessoal comprou. O meu livro está dividido assim, início, fim e recomeço. Muitas pessoas, mas por que o recomeço não é o segundo livro? É que aí, claro, tem que ler a história para entender por que vai recomeçar, né? Não pode haver um recomeço sem terminar uma coisa. Não vai começar
e recomeçar, mas tu nem terminou, né? Então, por isso que tá nessa ordem. Mas aí tem uma explicação. Até isso eu tive que pensar, porque quando eu tive que dividir, eu disse, bom, então eu vou ter que dar um subtítulo aos livros, né? Senão, aí em função da história, aí foram esses subtítulos que eu li. Em questão de, eu não sei se a palavra correta, mas a correção do livro, por exemplo, tu faz lá, daí tu vai ler, tu vai, ou tu tem tipo, sei eu, teu marido, por exemplo. Eu releio 500 vezes, mas assim, de tanto eu releio, daqui a pouco passo os erros. Aí eu peço para um amigo meu, e tem um outro amigo meu também que, no momento, eu não procurei nenhum revisor, até por função de custos, assim. Mas, e aí o pessoal me ajuda mesmo, mas é na amizade mesmo, de revisar, ó, isso aqui tá errado. E é isso. Mais questionamentos, pessoal? Então, eu gostaria de, antes de agradecer e encerrar, eu gostaria de presentear uma trilogia, tá? Eu vou fazer uma pergunta e quem acertar essa pergunta vai ganhar a trilogia autografada. A minha pergunta, assim, eu gostaria de saber, essa é barbadinha, em que ano que eu comecei a escrever e com que idade? 1919. Quem foi o primeiro chefe? 1979, Brasil. Palmas pra ele. A Bruna Curva pra cá. Ó, Daniel. É jogador, Ó, tá indo ganhar livro. Dá pra alguém agora pra ganhar. Tio Dani, mais um presidente. Olha, tá esse camarão. Não. Deixa eu só avisar vocês que até o dia 20, então até o final da feira, a gente vai estar com os livros da Michelle ali na biblioteca, né? Como eu passei ontem na sala de vocês, o valor é 25 cada livro e a trilogia 60, né, Michelle? Aí também está à disposição agora para quem quiser pegar aqui com ela. São 9, vou esperar aqui, né? Eu gostaria. Vou passando para trás aqui, ó. Deu, acho que agora deu, né? Bem mais pertinho. Apaga agora, continua. Vamos? Gente,
Mas eu dou só uma dica pro pessoal que escreva assim, ó. Sempre tenha, parece até uma coisa óbvia, mas sempre tem uma caneta e um bloquinho, ou na bolsa, ou na pasta, porque às vezes dá uma ideia. É que assim, comigo acontece o seguinte, eu fico com a história de todos os personagens na minha cabeça, então, mas assim, o pessoal às vezes quer anotar uma ideia, tem uma história, sempre caneta e um papelzinho. Só pra... Às vezes tu mesmo sabe, mas que coisa, vou botar com mais uma tralha na bolsa, na pasta, mas em qualquer lugar, para quem tem a intenção de seguir, sei lá, carreira de escritor, daqui a pouco vem uma ideia, um papel e um... Já levou. Depois tem o computador. Seria essa. Tá com a mão levantada. Primeiro, se esticar a questão assim, Michele. Em nome da equipe da biblioteca, né, da organização da vida, a gente quer muito te agradecer nesse mimo. Desejo muito boa sorte para ti nos próximos livros e seja sempre bem-vinda, né? Eu quero dizer para vocês de novo, agradecer o respeito pela palestrante, né? A gente sabe que escrever não é fácil, né, Michele? Espero que daqui saiam também muitos autores, principalmente porque no Sombra a gente já tem até autores da quinta série, quarta série, que já escreveram livros. Da sétima? Quem? Sétima? Eduardo. A Eduarda, é que eu falei da quinta porque foi quando ela estava com ela. Então, assim, ó, são 20 para as 10, né? 9h40. 9h45 vocês têm que estar lá embaixo. Se vocês me prometerem que vocês vão sair excelentes lá embaixo, vocês já podem começar a olhar os livros, ficar lá embaixo, no saguão. A gente pode começar a descer agora. Tem colega